Igor, muito obrigado. Guilherme, muito obrigado. Vocês têm a palavra para fazer a apresentação e depois o Guilherme fazer o debate inicial. Na verdade, eu gostaria de fazer alguns apontamentos antes de iniciarmos a apresentação dos slides. Nós estamos tratando de um assunto árido hoje, um assunto que ele é demonizado em geral nos meios das autoridades públicas e, logicamente, a mídia recolhe um pouco esse tipo de crítica e o assunto não é tratado com os espaços devidos dentro da mídia. Então, nós vemos também uma retração dos grandes centros em relação aos estudos de natureza de política industrial. Então, aproveitando a necessidade de termos novamente, de recolocar o tema de política industrial, e mais do que isso, no caso do Brasil, é uma reindustrialização, porque o país já foi muito mais industrializado, nós somos certamente um dos países que mais cresceram a indústria no século XX, se não foi o maior, e que tivemos êxitos em política industrial. Então, o primeiro ponto que nós queremos deixar claro é o seguinte, né? Onde muitos colocam, poxa, o Brasil falhou no seu processo de industrialização. Isso é uma falácia, ele não falhou, não. Ele chegou a ter uma das indústrias mais complexas do mundo, né? O que aconteceu depois para não darmos continuidade? Então, quando se critica todo o processo de industrialização, que foi via substituição de importações, com uma participação importante de planejamento e ação do Estado no investimento direto, isso é uma sandice inominável, porque aquilo foi absolutamente eficaz. Aliás, como foram eficazes casos dessa natureza, tanto na Coreia, como na China, nos asiáticos, na própria Alemanha, e com a ação ao próprio governo americano na indústria, principalmente microeletrônica e de software, e de outros também. O fato é que essa retomada de trazer novamente o que é importante do ponto de vista de política pública e que política pública é relevante, independente de problema fiscal, que aqui a gente não está falando só de demanda, mas também está falando de indução de crescimento. Então, é uma coisa que nós vamos fazer uma digressão recente para mostrarmos qual a importância do papel do Estado como indutor desse processo. Então, o laissez-fairismo para nós aqui é uma sandice inominável e não é exemplo do que aconteceu nem na primeira nem na segunda revolução industrial nos vários países que hoje têm estado de industrialização mais avançados. E tem dois autores na literatura, o primeiro chama a atenção o Rajun, que é próprio e foi da banca do Igor, na Universidade de Cambridge. O livro, a tradução é Chutando a Escada, dos países todos que passaram por esse processo, com presença do Estado, e depois que atingiram o patamar, eles levantam a régua e chutam a escada para os outros não atingirem, né? E também de ações importantes, como também a Mazzucato, no seu livro, coloca da importância efetivamente de políticas públicas e do papel do Estado nesse sentido. Então, o primeiro ponto que a gente coloca no nosso trabalho é: Estado é importante indutor no processo de industrialização. Indústrias nascentes, indústrias onde você tem saltos qualitativos importantes e que precisam efetivamente de escala de partida, o Estado é absolutamente fundamental. Então, isso é o primeiro ponto. O segundo ponto, como eu mencionei, não demonização das políticas que foram feitas no passado. Claro que tiveram efeitos que efetivamente causaram algum tipo de distorção, principalmente no final dos anos 70. Agora, é muito diferente do Festival de Sandices que foi feito, por exemplo, no governo do PT. Ali, para mim, o que aconteceu é que ali começou a desmoralização da política pública por utilização inadequada de instrumentos e ferramentas importantes em excesso ou focados em segmentos de atividades não adequadas para a indução do papel do Estado, principalmente no volume e nos aspectos fiscais que isso pode ter causado. E isso acabou
de certa forma, desmoralizando os instrumentos de política pública. Foi um desserviço prestado à literatura e à realidade nacional, onde tudo onde o Estado colocou a mão acabou sendo demonizado. Isso é uma coisa muito ruim. E aí acabamos, principalmente, com os mais recentes, os mais jovens, acabaram se afastando desse tema e pegando esse discurso laissez-fairista que hoje impera aí nos meios do governo e de comunicação. E aí nós vamos falar um pouco de como tratar essa trajetória, dar alguns exemplos históricos disso aqui, e depois passamos a fazer uma agenda de sugestão de política pública voltada para a reindustrialização do país. Então, eu vou pedir para o Igor começar a nossa apresentação. O Igor, eu estava dizendo ao Hélio, para mim, é um dos economistas mais brilhantes da nova geração em termos de indústria. Ele fez o doutorado dele em Cambridge e tratou do caso comparativo Brasil-Coreia, e está aqui para falar um pouco para nós de alguns aspectos teóricos e da importância da indústria no desenvolvimento. Esse paper está sendo preparado e logicamente, ele está em processo de discussão, sugestões são bem-vindas, porque ele vai fazer parte do nosso programa de discussão com os próximos candidatos no processo eleitoral do ano que vem. Então, a gente está preparando isso para deixar como uma contribuição aí ao governo que chega. Por favor, Igor. Minha formação no doutorado ali foi focado sobretudo no setor industrial, é algo que também eu já vinha trabalhando no mestrado, mas que eu me aprofundei numa ótica comparada aí, de desenvolvimentos comparados no doutorado, né? E quando a gente fala de indústria, eu sempre acho importante retomar alguns clássicos, né, teóricos desse debate, que ao longo dos últimos 10, 15, 20 anos acabaram ficando um pouco de lado, e eu acho que é importante a gente retomar esses clássicos. Então a gente dividiu aqui, eu e o Tardini, essa apresentação da seguinte forma: a gente vou falar um pouquinho de teoria, o Tardini e eu vamos falar um pouco da parte histórica, e de como é hoje, e de propostas, né? Então eu vou falar aqui, começando da teoria. Bom, pessoal, quando a gente fala de indústria, né, a gente retoma muito ali para essa abordagem que eu vou dar nessa apresentação, que é focada nessas 4 vertentes. A gente tem ali o chamado estruturalismo clássico, o estruturalismo latino-americano, o caldorianismo, né, que seria o pós-keynesianismo, e os neo-schumpeterianos, certo? Se a gente começar primeiro no chamado estruturalismo clássico, e aqui também chamado de estruturalismo anglo-saxão, a gente tem esses economistas, né, o Rosenstein-Rodin, o Nursi, o Lewis, o Hirschman, o Myrdal, o Chenery, que cada um, à sua forma, endereçaram e colocaram a indústria como tendo um papel fundamental para o desenvolvimento das economias. Para esses primeiros economistas, a indústria, de fato, tem um papel importante. E o Rosenstein-Rodin tratou isso dentro da sua teoria chamada do Big Push, que a gente poderia traduzir de grande empurrão ou de grande impulso. E ele falava o seguinte, que a indústria era importante, né, dadas suas interações na cadeia produtiva, de potencializar os efeitos dinâmicos de economias externas, que ele chamava. O Nursi, já nessa linha, complementou, falando da importância do setor industrial, uma vez que, caso não houvesse, a produtividade da economia estaria condicionada a um patamar muito baixo, né, a produtividade do trabalhador seria muito baixa, logo a renda real seria muito baixa, e, consequentemente, ficaria esse círculo virtuoso de pobreza. Tanto o Rosenstein, Rodin, quanto o Nursi, eles chamavam de um estruturalismo clássico muito associado a essa teoria do crescimento equilibrado. Diferentemente, o Hirschman, que é um autor que eu gosto muito, eu diria que é o meu favorito, ele rompe com isso, né? Ele coloca, assim, a indústria como um papel fundamental, mas ele fala, olha, os desequilíbrios gerados entre os setores, né, muitas vezes potencializa ou é positivo ao próprio processo de crescimento. Então, ele vai pegar os chamados setores chaves, né, aqueles que têm forte interdependência ou ligações, e definir estes como aqueles setores essenciais para a política pública, né, ou seja, para a indução do governo. E aí ele traz um elemento muito importante também,
que não somente ligações per se, mas essas ligações teriam efeitos de transbordamentos, né, para outros setores da economia, que de fato geraria aí um círculo mais virtuoso para o crescimento. Numa visão aí latino-americana, a gente tem o Prebisch, né, o Prebisch, o Furtado e o Aníbal Pinto, que abordaram a questão da heterogeneidade estrutural, que é a diferença ali de produtividade, né, ou seja, lastreado na estrutura produtiva entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento. Eles falavam, olha, essa heterogeneidade estrutural é o que dificulta, né, os países pobres alcançarem o status de país desenvolvido, até porque, né, as economias periféricas estão associadas em sua produção a determinados setores que, quando há as trocas entre os países, ocorre uma deteriorização dos chamados termos de troca, que faz com que a periferia, e aí se inclui o Brasil, tenham trocas desfavoráveis, né, nesse processo de intercâmbio de produtos. Outro autor que daí é na linha pós-keynesiana e que também tratou dessa questão da indústria foi o Caldor, né, e aí já lá em Cambridge ele é muito abordado até hoje. Quem estudou ele, né, diante de tudo que ele expôs a respeito da importância do setor industrial e a manufatura como motor do crescimento econômico, definiram como sendo os fatos utilizados de Caldor e colocaram esses fatos utilizados como leis, né? Então, a primeira lei afirma que a manufatura é o motor do crescimento, né? Em outras palavras, quanto mais rápida for a taxa de crescimento da produção industrial, mais rápida será a taxa de crescimento da economia como um todo. E essa primeira lei, eu sempre gosto de contextualizar ela, né, de forma contemporânea, porque quando a gente faz estudos, a gente vê que algumas coisas mudaram, né, no setor industrial. E reconhecer isso é importante, senão a gente fica até mesmo com uma teoria desatualizada, né? Os produtos mudam, os tipos de serviços oferecidos mudam, a relação entre os setores mudam ao longo dos anos, e a gente vê que quando a gente analisa o processo de desindustrialização, de fato ele ocorre, os países podem ter uma desindustrialização natural ou podem ter uma chamada desindustrialização prematura. Só que o que acontece? Essa desindustrialização ela tem que ser analisada de forma muito cuidadosa, né? Porque ao longo dos anos, muito do que era aquele valor adicionado, contabilizado como manufatura, com o processo de terceirização de diversas atividades produtivas, passaram a ser contabilizados como serviços. Então, na verdade, você tem um processo aí de chamada ilusão estatística, né, que a literatura fala. Então, assim, houve a desindustrialização prematura ou uma desindustrialização natural do processo de desenvolvimento da renda per capita dos países, sem sombra de dúvida, na medida que os países, a gente vê essa tendência, na medida que os países vão galgando patamares mais avançados de renda per capita no seu desenvolvimento, ocorre um processo de desindustrialização, mas cabe verificar se esse processo de desindustrialização não é devido a essa terceirização e se isso, muitas vezes, não agudiza o processo de desindustrialização prematura dos países desenvolvidos. Um outro ponto que é bem importante, e isso eu abordei e eu quantifiquei na minha tese de doutorado, daí foi com muita matriz em insumo produto, é o quanto que as relações do setor manufatureiro hoje são muito mais simbióticas com o setor de serviços, né? Então, um exemplo que eu dou você pega um celular, né, esse aqui, a gente vê que eu tenho um processo de manufatura muito expressivo, indústria de média e alta tecnologia aqui imbuído, mas a gente vê também que teve um processo de serviços, né, acoplado a esse tipo de manufatura que fez com que, e a gente tem outros tantos exemplos, né, no setor industrial, que fez esse movimento, acontecer esse movimento simbiótico entre a manufatura e os chamados serviços sofisticados. Então, de fato, também ocorreu um processo de desindustrialização, mas a gente tem que considerar essa relação com o setor manufatureiro. A segunda lei de Caldor, ela é uma observação de que existe uma relação positiva entre a taxa de crescimento do produto da manufatura e a taxa de crescimento da produtividade do trabalho da manufatura, né? Ou seja, o crescimento da produtividade da economia acaba sendo muito condicionada ao crescimento do setor industrial. A terceira lei de Caldor, ela diz que o crescimento geral da produtividade vai estar positivamente relacionado ao crescimento da produção industrial e negativamente relacionado ao emprego em setores não manufatureiros. Se a gente pegar diversos trabalhos da UNCTAD que procuram quantificar a produtividade setorial, a gente vê que, de fato, o setor manufatureiro ele ainda tem uma produtividade maior vis-à-vis os outros setores, né? Tanto o setor primário quanto o setor de serviços.
Com isso, estamos dizendo que o setor primário ou o setor de serviços não é importante? Não, não estamos dizendo isso. Muitas vezes as pessoas interpretam dessa forma e essa interpretação é extremamente equivocada. Claro que um país como o Brasil, que tem uma abundância de terras e uma vantagem substancial no agro, tem que tomar proveito dessa condição. E é claro que o agro brasileiro, e aí se a gente pegar os diversos apoios e os desenvolvimentos no âmbito da Embrapa, tiveram um incremento na sua produtividade absurdo, né? O agro brasileiro hoje é extremamente competitivo, está na fronteira, né, da competitividade, da produtividade, quando comparado com o resto do mundo. Então é importante a gente, sim, reconhecer que os outros setores são importantes, mas aqui a gente está colocando a produtividade em termos relativos. Em termos relativos, o setor industrial ele ainda tem uma produtividade maior do que esses outros setores. E de forma mais recente, tem a chamada quarta lei de Caldor, né, que também foi conhecida como a chamada lei de Thurlow, que afirma que a sustentabilidade do crescimento da economia depende da capacidade do país de manter a competitividade das suas exportações. O Thurlow e diversos pesquisadores que se apoiam, né, nos trabalhos do Thurlow fizeram diversos trabalhos relacionados à crise de balanço de pagamentos, né? Então, por essa razão, acabaram incorporando diversos insights do Caldor para explicar, né, a questão e a importância que as exportações de produtos manufaturados têm para a sustentabilidade do crescimento das nações. Um outro arcabouço que eu particularmente gosto muito é o arcabouço neo-schumpeteriano, né, da chamada Catching Up Hypothesis, que é um arcabouço que, para mim, ajuda muito a explicar o sucesso do Sudeste Asiático, né, seja dos níqueis de primeira geração, segunda geração, terceira geração, terminando ali finalmente na China. O que eles falam, né? Que você tem no processo de desenvolvimento empresas inovadoras, responsáveis pela introdução de novas tecnologias na economia, e também empresas imitadoras, responsáveis pela transmissão de inovações em todo o sistema econômico, com base nas suas atividades de imitação tecnológica. Isso, para mim, é o desenvolvimento do Sudeste Asiático, né? Se a gente pegar ali como que se deu... quem lembra dos carros, por exemplo, japoneses, depois os carros coreanos e hoje os carros chineses que ninguém queria, que todo mundo falava que era ruim, e na medida que a gente via que eles conseguiam primeiro imitar e depois incorporar ali a fronteira tecnológica e a qualidade de carros americanos ou carros europeus se tornarem extremamente competitivos, né, e com produtos de fato de qualidade, de forma a também se tornarem países aí galgando a escada do desenvolvimento tecnológico e o desenvolvimento econômico e social com êxito. Então, essa teoria fala que o ritmo, né, que esses países os imitadores vão absorver essas tecnologias dos países líderes, vai determinar o seu crescimento e a sua produtividade. O Freeman e o Luke Sweat, né, e o Lundborg, eles fizeram também algo bem interessante, e daí interessante no sentido que muitas vezes o arcabouço schumpeteriano foca muito na inovação e pouco numa análise setor específica. O que eu quero dizer setor específica, né? Muitas vezes a economia neoclássica ela tem menos restrições à teoria schumpeteriana do que tem a teoria estruturalista ou caldoriana. Por quê? Porque o schumpeterianismo, em geral, tende a ter uma visão não setor específica. Então, eles vão falar, a inovação pode surgir em qualquer setor da economia. Mas esses trabalhos que o Freeman, o Sweat e o Lundborg fizeram foram bem interessantes, porque eles fizeram toda uma revisão cronológica e viram que as principais, né, revoluções tecnológicas que emergiram desde a primeira revolução industrial, né, que poderia, obviamente, aí contemplar diversos setores, ficou muito centrado no setor manufatureiro. E tanto é que hoje, se a gente pegar as principais patentes no mundo, mais de 80% é o setor industrial. Né, as principais patentes estão no setor industrial, então as pessoas muitas vezes não consideram isso, então esse é um outro indicativo muito importante. E outra coisa que eles fazem também, eles ordenam, né, os sistemas nacionais de inovação em uma hierarquia de países, com os Estados Unidos e a Alemanha ali na fronteira, que tinham um sistema de inovação muito mais robusto que a França, e isso permitiu com que esses dois países tivessem, né, um desenvolvimento aí, um êxito um pouco mais expressivo que a França, a despeito de, obviamente, a França também é um país desenvolvido também com seu êxito, sobretudo porque eles pautaram as suas estratégias no setor de máquinas e ferramentas na época, né? Então, esse foi um elemento também de êxito aí desses países. Aqui é um referencial histórico, né? E tem diversos livros que mostram isso. Você pegar os estudos da Alice Amstein,
Se pegar os estudos do Robert Wade, ali da London School, os próprios do Rajun, os estudos da Mariana Mazzucato, aí numa ótica mais schumpeteriana, eles vão mostrar de maneira muito comum o seguinte: países desenvolvidos hoje são desenvolvidos porque eles fizeram política pública, eles fizeram política industrial. E em diversos momentos, inclusive com políticas extremamente protecionistas. Tá? E mais recente, a gente tem o Sudeste Asiático, né, começando ali pelo Japão, passando pelos níqueis de primeira, segunda, terceira e culminando na China, com um desenvolvimento muito análogo do que os países desenvolvidos, seja os Estados Unidos, seja os países da Europa, tiveram na sua política pública. É importante destacar o papel que o Japão mesmo teve no desenvolvimento regional ali do bloco asiático, né, que é o que a literatura chama daquele processo de gansos voadores, né? Você tem quem já viu o Discovery Channel, tem aquela migração dos gansos, onde o ganso líder vai na frente, passando ali o conhecimento, né, de para onde tem que voar para os gansos que estão ali fazendo a migração atrás dele. Então, o Japão ele teve muito esse processo com a Coreia do Sul, exportando os seus engenheiros, né, ajudando ali no direcionamento também no pós-crise do petróleo e crise e choque dos juros do Volcker em 79, para reciclar os passivos sul-coreanos. Isso eu acho muito importante de ser dito, e que muitas vezes é esquecido. O Brasil, obviamente, que ele teve um endividamento externo muito forte na década de 70, isso ninguém está discutindo, era o padrão da época, né? A Coreia do Sul também teve um endividamento absurdo do seu endividamento externo, só que teve o Japão reciclando todos os seus passivos na ocasião, e os financial aids americanos também entrando de forma bem substantiva. Algo que a América Latina não teve. Né? A América Latina, não só o Brasil, como os outros latino-americanos, não tiveram isso. Então, a crise da dívida aqui no Brasil foi muito forte, diferentemente do que foi no Sudeste Asiático, porque eles conseguiram continuar com o seu processo de inovação, de desenvolvimento tecnológico, de desenvolvimento industrial, de transição de uma renda alta, algo que não aconteceu aqui na América Latina. Então, ou seja, é importante, sim, contextualizar e colocar esse referencial teórico, senão fica parecendo que tudo que aconteceu foi culpa do Brasil e exclusivamente do Brasil, enquanto no Sudeste Asiático, tudo que aconteceu lá, de forma, se a gente olhar dissociada dessa visão de desenvolvimento regional e do papel que os países desenvolvidos tiveram ali no Sudeste Asiático, fica parecendo que a Coreia do Sul deu tudo certo porque foi somente mérito da Coreia do Sul. Claro que os policymakers sul-coreanos conseguiram olhar a questão de forma muito pragmática para enfrentar e fazer a transição da política industrial, que mais à frente eu vou mostrar para vocês como ao longo das décadas a abordagem da política industrial foi mudando. Hoje em dia é engraçado que quando a gente fala de política industrial, as pessoas também associam muito a protecionismo, né? 10% das políticas industriais que estão sendo implementadas hoje são protecionistas, e os outros 90% não são protecionistas. Para a gente ver que a política industrial ela é muito mais complexa de um mero protecionismo. E esses países do Sudeste Asiático, eles conseguem fazer essa passagem dessas diferentes políticas industriais dos anos 70, 80, 90 até os anos 2000, enquanto o Brasil fez a dos 70, fez malemar a dos 80, chegou na década de 90 para frente e desandou completamente. Então, Tadini, eu acho que diante disso, acho que você pode aí falar um pouquinho a respeito da sua parte e como que foi no Brasil, né? Aí um pouquinho de economia brasileira e daí depois eu volto. Obrigado, Igor. Aqui, obviamente, o que tivemos no Brasil foi um exemplo importantíssimo de ação do Estado, principalmente no pós-30, começando com o governo Vargas, depois passando por Juscelino e, posteriormente, primeiro e segundo PND. Seja, como dizem alguns economistas, seja pelos choques adversos da crise do café, depois Primeira, Segunda Guerra Mundial, ou mesmo das outras crises de balanço de pagamento, no processo de substituição de importações, ou mesmo pelo crescimento endógeno a lá Sérgio Silva, quando você tem a indústria nascendo em oposição à economia cafeeira e em contraposição a ela. O fato é que de 30 até o final dos anos 70, o Brasil provavelmente foi o país que mais cresceu no mundo, né? Depois desse período, principalmente na década de 80, aí a Coreia ultrapassa o Brasil. Mas o fato que é as políticas que foram de maneira consistentes com ações do Estado das mais diversas formas, começando
não só pela CSN, depois pela questão da Petrobras, criação da Eletrobras, BNDES e culminando com o segundo PND, foi um dos processos de industrialização e de crescimento econômico mais espetaculares que o mundo viu durante o século XX. Com problemas de questão de distribuição de renda, de governo autoritário, sem dúvida que isso teve presente. Mas o fato é que se pôde estabelecer políticas públicas adequadas do ponto de vista do Brasil terminar a década de 70 com um parque industrial sofisticado, altamente complexo, muito diferente do que temos hoje comparado com o que é o estado da arte, né? Eu chamo a atenção aqui particularmente para o segundo PND, né? Minha tese é sobre o segundo PND, que é onde eu analisei não só os projetos, mas toda a estrutura de bens de capital, que foi o último segmento a ser internalizado no processo de substituição de importação. Vamos lembrar que o Brasil começa em 1974, onde praticamente mais de 60% da sua pauta de importação era dividida entre petróleo e bens de capital. O Brasil fez uma verdadeira revolução no segundo PND, onde ele articulou de uma forma muito interessante, com um planejamento bastante articulado, a questão dos insumos básicos, infraestrutura e bens de capital, aonde o conjunto de empresas estatais foi utilizado como processo indutor desse crescimento, e muita gente diz, o segundo PND foi um fracasso. Fracasso para quem não entende nada de indústria, né? Vamos entender que nós saímos, por exemplo, do segundo PND com o terceiro estágio siderúrgico pronto, onde o Brasil sai de cerca de 10 milhões de toneladas ano de produção e passa de 25. Nós tivemos grandes projetos nessa área. Tivemos, além da ampliação da Usiminas, Cosipa e CSN, tivemos a implantação da Suminas e Tubarão. Então, é uma mudança espetacular que houve na siderurgia. Na parte de não ferrosos, toda a parte de indústria de alumínio e a parte também de cobre. No setor de energia, uma coisa absolutamente espetacular. Simplesmente no governo federal foi Tucuruí e foi Itaipu, né? Dois projetos absolutamente fantásticos, né? Onde a gente conseguiu aumentar o nosso sistema de transmissão e já começando todo o regime e a estrutura interligada que nós temos hoje no país. Telecomunicações foi um outro avanço espetacular. E aí sim, como o Igor estava dizendo há pouco, antes de começarmos aqui a apresentação, educação e infraestrutura, insumos básicos, é condição necessária, mas não suficiente para efeito de crescimento da indústria. No caso específico do segundo PND, teve uma política específica de substituição de importações de bens de capital, onde o BNDES, com as suas subsidiárias Embramec, Ibasa e Brasa, foram fundamentais no processo de articulação e crescimento dessa indústria. E veja, não foi só crescimento quantitativo, e de nós termos abaixado o nosso coeficiente de importação de cerca de 40% para cerca de 10% na bens de capital. Ele foi com desenvolvimento tecnológico absolutamente fantástico e de empresas que continuam até hoje dentro da nossa estrutura industrial. Eu estou falando de Siemens, eu estou falando de Brown Boveri, que hoje é a BB, a Zé Brown Boveri, eu estou falando aqui de empresas como a VEG, que é de capital nacional também, que hoje é uma multinacional brasileira, enfim, de vários exemplos que nós temos da própria Hitachi e assim por diante, onde nós pudemos não só fabricar produtos de conteúdo bastante sofisticado, mas tivemos condições de passar da engenharia de processo para a engenharia de produto. Isso significa dizer, dando um exemplo muito objetivo, por exemplo, o transformador de Itaipu. Isso fez com que a Brown Boveri tivesse no Brasil o maior centro de testes de transformadores do mundo. A exemplo também da parte de geradores na Siemens, era a maior estrutura de produção da Siemens do mundo, né? E aonde essas subsidiárias
estavam colocadas para atender mercado internacional mais próximos ou até mesmo da África. Veja, o Brasil atingiu tanto desenvolvimento que quando a China fez 3 gargantas na década de 80, início dos anos 90, o Brasil foi um grande fornecedor das estruturas multinacionais desses equipamentos. Quando eu vejo comparação, e já vi de muita gente de escola boa dizer, depois que houve o PAC, comparar o PAC com o segundo PND. O PAC não tem nada a ver com o segundo PND, ele não conseguiu articular de forma dinâmica projetos de infraestrutura e insumos básicos, que hoje o Brasil já tem defasagem, em relação à sua necessidade da indústria, do crescimento que houve. Logicamente, nós terminamos os anos 70 com a crise da dívida, mas, repito, na realidade, o segundo PND começou em 74, só como resposta à primeira crise do petróleo e com a resposta ao crescimento do milagre anterior, onde a demanda por bens de capital foi extremamente excessiva e estava com problemas também no fornecimento de insumos básicos. Isso, praticamente, ao longo da década de 70, ele foi avançando de uma forma espetacular e gerando um efeito muito dinâmico do nosso crescimento. Agora, ninguém poderia adivinhar que em 79 vinha o choque do petróleo, o segundo choque em 79, junto com o choque dos juros, né? Aí realmente é questão de pitoniza, não é questão de policymaker. Obviamente, você tinha, quando começou o segundo PND, uma situação de liquidez no mercado de eurodólar e petrodólar que possibilitou o endividamento ser feito. E o endividamento foi feito com taxa flutuante e, infelizmente, quando entrou o Paul Volcker nos Estados Unidos, tá certo? Começou pela quebra do México e em seguida veio o Brasil. Agora é importante que se diga que a grande resposta de ajuste de balanço de pagamentos que o Brasil fez nos anos 80, ela se deveu graças a esse tipo de ação que foi feita no segundo PND, que parou de depender de siderurgia, começou a gerar superávit primário nas vendas de aço, de não ferrosos, de bens de capital. O Brasil passou a ser exportador de bens de capital e isso colaborou efetivamente para a gente conseguir, do ponto de vista das contas externas, uma resposta. Logicamente que, como se utilizou as empresas estatais e o Estado que efetivamente absorveu a dívida em dólar, nós tivemos uma desorganização do Estado. A desorganização do Estado, que eu diria a vocês que até hoje não se aprumou da forma de tratar políticas públicas articuladas, tá certo? Nós ficamos, durante a década de 80, total, correndo atrás do chamado ajuste para controlarmos a inflação. Entramos numa inflação aberta no início dos anos 90, e aí, a partir do Plano Real, com a inflação estabilizada, eu diria que, infelizmente, o Plano Real foi só um plano de combate à inflação, ele não tinha um projeto de desenvolvimento, não tinha nada, e ele acabou por se esvaziar, e, infelizmente, nos governos seguintes, isso acabou de se esfacelar com a própria estrutura de uma crise de Estado que nós estamos vivendo hoje, com crise institucional forte. Vamos adiante, Igor. Aqui vocês podem ver, olha que coisa fantástica, né? Porque os projetos do segundo PND eles começam a serem diferidos no tempo por escassez de recursos. Nós podemos perceber que o ápice dessa coisa ela vai de 76 até 82, mantendo a indústria de transformação sobre o PIB com um percentual elevadíssimo, né? E podemos perceber que já na segunda metade dos anos 80, isso começa, crise de balanço de pagamento e fiscal do país, ela passa a afetar substantivamente a indústria, tá certo? E ela começa a cair como percentual do PIB de forma absolutamente fantástica, tendo um espasmos depois, em 2004, 2006, e a partir de 2010 ela volta a cair novamente. Vamos à frente. Aqui eu falei um pouco da desorganização das contas públicas e a crise da dívida externa. Vale a pena fazer uma menção na abertura comercial e financeira do início dos anos 90, porque aqui ainda houve uma coisa que eu acho muito curioso, porque muita gente que fala do Plano Collor e da abertura do Plano Collor, ele trata aquilo como se fosse simplesmente uma ação laissez-fairista.
Bobagem, não foi. Eu redigi a medida provisória 158, que trata da eliminação de todos os regimes especiais de isenção, onde recupera a tarifa de importação como elemento de política de competitividade e sinalização. Foi acabado com a CASEX, com o anexo C. Então, ali, nós começamos um estudo, eu fui para o BNDES, eu era diretor de planejamento também de infraestrutura, nós começamos a reduzir os índices de nacionalização da Finame, que era de 85%, para permitir a entrada de componentes mais de preço reduzido para dar maior competitividade a alguns segmentos industriais. E chamamos várias indústrias que tinham preços 2,5 vezes, 3 acima do mercado internacional, porque vivia naquele momento, através da CASEX, simplesmente num represamento de importações, onde acabava esse excesso de protecionismo, evitando que houvesse um processo de renovação e de competição com a indústria local. Então, nós criamos ali no BNDES o Finamex, que não existia, e a primeira empresa que foi contemplada foi um trabalho articulado e direcionado para a Embraer, porque senão ela não teria chegado ao processo de desestatização, porque ela teria quebrado, ela tinha 12 mil funcionários, nós ajustamos a Embraer, fui eu que incluí a Embraer no programa de estatização, ela reduziu para 9 mil funcionários e arranjamos contratos internacionais para a Embraer de cerca de $1 bilhão, e os primeiros 500, 600 milhões de dólares do Finamex foi para a Embraer. Então, ela teve efetivamente uma ação direta do Estado para fazer a transferência para a iniciativa privada. Quem era Como dizem os outros, Venilton, você me permite uma parte? Pois não? Quando que você redigiu essa medida que você mencionou? Em que ano foi? 158 foi justamente no Plano Collor. Ela saiu dia 15 de março de 1990. Eu acho que teve um grande ajuste fiscal e financeiro, que você não mencionou, que foi a Secretaria do Tesouro, que começou também ajustando essa interface micro e macro. Não, você tem razão. Inclusive, a própria Siderbras, que nós fizemos o plano de saneamento, a gente percebeu que a Siderbras ela já não tinha mais funcionalidade, entendeu? Porque ela só dependia não mais dos avais dela, mas dos avais do Tesouro, e já tinha tudo contaminado, o processo de emissão através dos MFs. E aí, quando veio o Plano Collor, quem sugeriu acabar com a Siderbras foi esse que vos falo. Fala, não vai acontecer nada, pode terminar. Ela tem 450 pessoas, é uma holding financeira que não funciona mais como holding financeira, então fica direto às empresas que vão entrar no programa de desestatização, e começamos com a primeira, que foi a Usiminas. Você tem razão, Calado. Ali no Tesouro, poxa, acabou com a conta movimento, os orçamentos foram unificados, que era o separado fiscal, dos estatais e monetário, e assim por diante, né? A questão era a reestruturação de setores importantes, começou na segunda metade dos anos 80, exemplo de siderurgia, exemplo de setor elétrico, exemplo de álcool e outras coisas. Mas tem uma reestruturação e redução de alíquotas de importação que começou antes. É verdade. Logicamente, quando chegamos em 90, nós tínhamos uma alíquota média de 45 ainda, né? O Maílson começou, inclusive ele fez uma primeira secretaria de estatização, começaram alguns movimentos em relação a isso. Agora, em 90, nós baixamos a alíquota média de 45% para cerca de 20%. E aqui foi realmente, só que, ao fazer isso, o que nós fizemos? Não trabalhamos com taxa de câmbio fixa, não fizemos nada lá Martínez de Oz. A taxa de câmbio era flutuante, trabalhamos, inclusive, com a redução de tarifas feitas, analisando cadeias produtivas específicas, né? Inclusive, na abertura da indústria automobilística, nós conseguimos fazer uma estrutura que permitiu, diferentemente do que a Anfávia dizia à época, que as montadoras iam embora. Pelo contrário, a gente viu, né, nessa expressão, o Luque brinca comigo, que ele fala que fui eu que inventei isso para o Collor, das carroças. Eu não inventei isso para ele não, Luque, mas eu estava lá e chancelei, porque era isso que existia. Você lançava 4 modelos por ano. Então, quando nós abrimos mais a importação de componentes e tal, já procurando identificar uma integração mais competitiva com as cadeias globais de valor, isso aqui começou a ser visto nos anos 90, tá certo? E que, infelizmente, depois do Plano Real, se perdeu
completamente essa ideia de indústria, começaram a voltar todos os incentivos fiscais de natureza setorial que tinham sido terminados para deixar a alíquota como balizadora, e mais, as reduções que foram feitas, principalmente na época do Ciro Gomes, as alíquotas baixaram de 20 para cerca de 16 numa penada só, sem análise nenhuma de cadeia produtiva e destruindo o cronograma que nós havíamos montado de redução de alíquotas para durante 5 anos para as várias cadeias produtivas. Eu tinha no BNDES 100 pessoas no Departamento de Planejamento que trabalha articulado com o Departamento de Indústria e Comércio, que era o Veloso Lucas, para fazer essas reduções. Isso não foi chute, isso foi estudado de insumo para componente e para produto final, né? E junto, obviamente, com a Diretoria de Indústria e Comércio da Secretaria de Economia à época. Desculpe, mais uma vez, eu não quero ser impertinente, mas eu quero aproveitar a oportunidade. Veja só a trajetória dessas alíquotas de importação entre 85 e 90. Uhum. A primeira Secretaria de Desestatização, que você mencionou no Plano Collor, foi com o Sayad no Ministério do Planejamento em 1985. O Davi Moreira começou a implantar a metodologia de privatizar o processo com o serviço A, serviço B. E essa característica dos estudos industriais da segunda metade dos anos 80 dá para ver. Quando você entra em 90, vê aqui, levanta a vertical, vê a trajetória que já vinha andando. Só que você tinha um ajuste industrial organizado e não atropelado, como veio em alguns momentos. Mas eu queria enfatizar a importância dessa segunda metade dos anos 80 e do Sayad, das políticas do Sayad, que infelizmente nos deixou. Não, você tem razão, André. Como eu disse também, no próprio governo Maílson, ele começou com a eliminação de alguns incentivos, só que a debilidade fiscal do Estado era tão grande que isso acabava tendo uma ação, eu diria, mais secundária. Para nós, quando chegamos em 90, a gente desenhou o setor petroquímico para desestatização, nós desenhamos o setor siderúrgico para desestatização, todo o setor de fertilizantes. Então, ali, e também eu participei da redação da Lei 8.031, que é a lei da desestatização, entendeu? Que ali colocamos e formalizamos a necessidade de serviço A, serviço B, a forma do processo, do ponto de vista formal, ser tratado como o BNDES, como gestor do programa, né? Porque o grande problema que tinha no período anterior é que você não tinha uma instituição como o BNDES, que trabalhava já a sua carteira de desestatização, mas não de uma forma orgânica, respondendo ao presidente da República, com representante de todos os ministérios no Conselho Nacional de Desestatização, perfeito? Você tem razão, que começou os sinais antes, sim. Agora você veja efetivamente a redução que há no início dos anos 90 desse processo de abertura. Mas é só para lembrar que a abertura ela não foi, como os muitos dizem, simplesmente um laissez-fairismo. Teve estudo, cadeia produtiva, por segmentos de atividade, e ali, por exemplo, determinamos o fechamento de algumas indústrias, como a produtor de motores diesel para navio, que o motor diesel para navio, ele representava 30% de uma embarcação, tá certo? E ele custava mais de 2 vezes o que custava o importado. E chamamos os fabricantes, tá certo? Nomeadamente Vilares e Mecânica Pesada, falou, olha, se em um ano não der para reduzir isso para pelo menos para 100%, pode fechar. E, de fato, as duas fecharam, porque só tinha 4 fabricantes no mundo e a gente não tinha escala para concorrer com esse tipo de produto. Assim ocorreu com conexões com a Confordia, com alguns aços inoxidáveis especiais que tivemos, e chamamos e falou, pode fechar que não vai dar, não tem condição, não vai ter escala e não vai ter condições de fazer isso se desenvolver aqui nesse curto espaço de tempo. Aí é o seguinte, né? Aqui no Plano Real nós começamos a demonizar um pouco, já começa a questão que, para mim, é substancialmente relevante quando se trata de uma política industrial. Diferentemente do que foram os anos 70, com o primeiro e segundo PND, aqui nós trabalhamos com algumas ações específicas de política industrial completamente fora de sintonia com a política macroeconômica, né? Nós tivemos o pano de fundo da política macroeconômica com um câmbio supervalorizado depois do real e com taxas de juros absurdas,
né? Taxas absurdas que acabaram ancorando essa questão cambial para segurar a inflação e dar-lhe derreter a indústria, né? Aqui começou nosso cadafalso da indústria, do ponto de vista da forma de trabalhar, articulação de política industrial com política macroeconômica. E dizendo o seguinte, olha, é isso mesmo, o câmbio não é um fator decisivo de competição. Ouço isso até hoje. Tem um pessoal do ISPER que diz isso, não é um preço relevante. Está de brincadeira que não é um preço relevante. Quando começou, no segundo período Fernando Henrique, quando houve uma desvalorização cambial forte pelas restrições que já havia de estar com o câmbio sendo seguro demais no primeiro governo, durante 6 meses o Gustavo Franco disse que soltada no câmbio não teve efeito na indústria. É claro que não. Tem um efeito de defasagem disso para acontecer, e depois aconteceu naquela época e aconteceu mais recentemente quando o câmbio novamente foi desvalorizado. É evidente que quando você tem ações dessa natureza que demoram tempos de 4, 5 anos, isso faz com que o que eu chamo de quebrar os dentes da cadeia produtiva dos segmentos, porque você começa a falhar o seu processo de linkagem, porque você passa a destruir dentes importantes dessa engrenagem que tem na cada indústria. Exemplo que eu dou da Siemens hoje, como diz em vários produtos que ela faz, ela chegou a perder em alguns produtos cerca de 40% da linkagem por conta de câmbio, né? E, logicamente, é uma empresa global, essa conta para ela é muito fácil, né? Então, isso é perfeitamente verificável. O fato é que, durante o segundo governo Fernando Henrique, você já tem um certo alento para a indústria, e esse alento, com o câmbio, ele vai acabar sendo completamente destroçado. Aliás, só no nosso país que acontece isso. Fala que entra um governo de esquerda, e aí você tem o presidente do Banco Central, Meirelles, o secretário de Política Econômica, Marcos Lisboa, e o secretário do Tesouro é o Joaquim Levy. Eu nunca vi nada mais ortodoxo que isso, né? Com a taxa de juros no céu, tá certo? E a taxa de câmbio no inferno. Então, é uma coisa inacreditável, porque ali começaram, de novo, para quem mexia com questões de política industrial, vários programas aqui que estão mencionados, de tentativa de retomada de política industrial, mas completamente sem sintonia com a política macroeconômica. Então, na realidade, eu diria que essas 3 políticas que estavam aí, elas realmente estavam muito mais ligadas a políticas anticíclicas para segurar a indústria, por conta da sandice macroeconômica, do que efetivamente esse instrumento de política industrial para se ter uma estratégia de médio e longo prazo. E se diga de passagem, né? Uma das grandes questões que está sempre ligada às nossas definições de política industrial, seja por incentivos fiscais ou de natureza creditícia, ou de algum tipo de indução via participação direta do Estado também, é que nunca se estabelece cronograma de prazos e metas para serem atingidas, e a coisa vai. Nós temos vários tipos de incentivos que estão sendo renovados agora para a indústria petroquímica e para outros segmentos, e passam-se os anos, e aí se renova. E se não renovar, vai quebrar. Aí você trata aquilo muito mais como uma política anticíclica do que efetivamente uma política industrial de maneira estruturada para que você tenha efetivamente um desenvolvimento futuro sustentado. Vamos adiante. Bom, aqui, de novo, nós vamos entrar já na parte onde que a gente vai fazer algumas comparações para depois entrar nas propostas. Mas só o que eu queria enfatizar nessa minha parte da apresentação é a importância do Estado. É uma sandice dizer que Estado, não só pelas razões teóricas que o Igor apontou, pelas razões históricas dos países da primeira e segunda revolução industrial, e como o próprio caso do Brasil, que não tiveram sucesso. Tiveram sucesso, sim. O Brasil desenvolveu muita tecnologia, sim, e a gente perdeu isso. E, diferentemente de que dizem, não, mas veja bem, com o setor de serviços subindo, é natural que isso aconteça. É natural para quem chegou no estágio de desenvolvimento industrial e tenha passado da renda média. Nós estamos na armadilha da renda média. Então, nós queimamos uma etapa importante do nosso processo produtivo, entrando no setor de serviços sem ter atingido
as potencialidades de desenvolvimento tecnológico que poderiam vir da indústria, né? Porque na grande mudança do final dos anos 70 para os anos 80 e 90, nós deixamos não de substituir importações, porque o Brasil implantou a indústria de bens de capital forte e altamente tecnológica. Ele deixou de ir para o espaço seguinte, que foi para a questão da microeletrônica, derivada da telefonia. Quando nós fizemos a desestatização da Eletrobras, não cuidamos para dar os efeitos de linkagem na indústria nacional e, infelizmente, o PT, quando fez a questão da exploração do pré-sal, ele colocou índices de nacionalização que não eram factíveis. Então, a gente errou por não ter feito nada e errou por ter feito um nível de proteção de 65% inadequado também para quando tivemos um segmento importantíssimo, né, de petróleo no pré-sal para ser desenvolvido. Então, vou passar a palavra agora, Igor, por favor, continue a apresentação. Tadini, então aqui a gente retoma aqui, né, para analisar o Brasil no que tange ao seu desenvolvimento tecnológico, e aqui a gente tem um gráfico de valor adicionado dividido por intensidade tecnológica. A gente tem o Brasil e a Coreia do Sul, nem preciso dizer qual que é o Brasil, qual que é a Coreia do Sul, né? O Brasil acaba sendo da esquerda e a Coreia do Sul da direita. A gente vê que ao longo, né, das décadas, o quanto que aumenta a participação do share de high-tech da Coreia do Sul. Esse gráfico poderia ser feito com qualquer país do Sudeste Asiático e ia dar praticamente a mesma coisa. Se fizer com a China, é a mesma coisa, né? E eu sempre gosto de enfatizar, porque o Tadini já falou isso, e as pessoas falam, não, mas na Coreia do Sul foi a educação que fez mudar tudo. Não, a educação, sem sombra de dúvida, foi muito importante, mas não foi a educação sozinha que fez a Coreia do Sul fazer esse catching up. E eu, quando eu escrevi a minha tese de doutorado, eu não tinha conhecimento de um livro que eu acabei ganhando depois do presidente da POSCO, um sul-coreano, que POSCO é um chai bowl clássico sul-coreano, né? E ele me deu esse livro, que eu recomendo para todo mundo, que fala que foi a educação que fez a Coreia do Sul resolver todos os seus problemas, que é esse livro aqui. É os próprios policymakers da Coreia do Sul, do nível ministerial aos secretários, falando exatamente como que eles fizeram a política pública na Coreia do Sul. E eles falam exatamente que não foi só a educação. Eles falam, não foi só a educação. Teve um arcabouço da política pública muito mais complexo que isso. Infraestrutura. Eu e o Tadini trabalhamos, né, com infraestrutura diariamente. Claro que a infraestrutura é algo essencial para a competitividade dos países, assim como a educação. Mas é uma condição necessária, porém não suficiente para fazer esse catching up. Esse aqui é um gráfico da minha tese de doutorado, e que a gente olha a produtividade do trabalho, né, aqui do Brasil comparado com a Coreia do Sul, e aqui a produtividade dos NICs e da América Latina ponderado pela produtividade dos Estados Unidos. E é bem legal ver isso aqui. Você vê que de 50 até 80 ia meio que para e passo o desenvolvimento da produtividade aí do Brasil. E essa é uma razão pela qual a Coreia do Sul é muito comparada com o Brasil, porque eles tiveram trajetórias de 50 até 80, regimes ditatoriais também, que permitem, né, estabelecer algumas relações ali do que um fez, que o outro não fez, o que mudou depois, né? E a gente vê que depois dos anos 80, não só o Brasil, mas a América Latina como um todo, também enfrentou, né, essa perda de produtividade muito forte, com a indústria de transformação caindo muito, com essa desarticulação do Estado, a desarticulação da condição financeira do Estado também, que o Tadini colocou de forma muito adequada. E a gente vê que, diferentemente disso, né, você vê que a Coreia do Sul continua, né, fazendo catching up com os Estados Unidos quanto à sua produtividade, algo que não só o Brasil, mas também a América Latina não conseguiu fazer, pelas razões que eu já coloquei anteriormente. O Sudeste Asiático teve um plano ali, historicamente tem esse plano de desenvolvimento regional muito mais forte do que tem a América Latina, com os países desenvolvidos sempre, de alguma forma, auxiliando o seu desenvolvimento. Por uma razão, ali teve os Estados Unidos, pós-Guerra Fria, ali, de olhar muito para o Sudeste Asiático, diferente da América Latina, que eles não estão preocupados assim, e o Japão, como líder aí do processo de desenvolvimento regional, à medida que passou as suas dotações, seu knowledge, suas dotações técnicas de conhecimento, os outros países que vieram depois também foram fazendo a mesma coisa, e hoje a gente tem a China. Claro que com estados, em maior medida e em menor medida, de forma diferente, estou dizendo que foi tudo igual, obviamente, está fazendo uma generalização aqui, colocando de forma talvez caricatural, mais para facilitar a análise, mas foi um processo comum que a gente vê que de fato ocorreu. No período mais contemporâneo, a gente vê também que diversas universidades, a gente pega o MIT Lab, você pega a Harvard Growth Lab,
tem estudado essa questão da diversificação produtiva, da indústria, de quanto que determinados produtos são e a produção deles são importantes para o desenvolvimento dos países, e o Hausmann e o Dow, ainda ali no MIT Lab, né, criaram nessa metodologia que é da complexidade econômica, né, para determinar e analisar como que produtos mais complexos, como que a complexidade das estruturas produtivas condicionam o êxito das economias. E o que eles analisam com isso? Né? A ubiquidade e a diversidade de produtos encontrados na pauta exportadora dos países. Claro que, como você olha dados de exportação, obviamente tem algumas restrições. Se você pega, por exemplo, a indústria mexicana, não necessariamente de produção, mas de muita maquila, você tem alguns dados que acabam sendo distorcidos no propósito da metodologia. Mas, sabendo, obviamente, das suas limitações, você consegue também fazer as análises e conhecendo um pouco das estruturas mínimas dos países, fazer umas análises. Essa análise, inclusive, já foi aplicada para diversos estados. Minas fez isso, né? Então, foi muito interessante você conseguir ver esse mapa da complexidade econômica para o estado. O que ele diz, né? Se uma determinada economia é capaz de produzir bens não ubíquos, há uma indicação que tem uma sofisticada estrutura produtiva. Aqui é a complexidade brasileira. Esse gráfico aqui eu até tenho ele mais recente, mas eu não tinha ele começando de 70, então por isso que eu coloquei esse aqui. A gente vê que a diversificação produtiva é muito forte, de 70 até o início dos anos 90, depois a gente tem esse U invertido e essa curva aqui vai ladeira abaixo. É engraçado também notar que esse gráfico ele vai muito em linha com aquele trabalho do INPS, American Economic Review, de 2003, se eu não me engano, que eu já analisei, e ele mostra o seguinte, que os países, ao longo da sua trajetória de desenvolvimento econômico, passam por um processo de diversificação produtiva, e a partir de um certo momento eles começam a se especializar em determinados produtos, e em determinados produtos mais dinâmicos. Também é um U invertido, esse trabalho que saiu na American Economic Review. E acaba, de certa forma, representando e estabelecendo conexões, né, com esse trabalho da complexidade econômica. Então, assim, aqui alguns direcionamentos que a gente já deu, né, ao longo dessa apresentação, mas que é importante retomar. É importante recuperar uma análise verticalista, né, vis-à-vis a visão horizontalista, a respeito da política pública, ou seja, política industrial importa. É importante reconhecer que a baixa cobrança de performance, desonerações, baixa ambição de galgar os chamados campeões nacionais em setores de média e de alta tecnologia é um problema. Não se deve fazer política industrial se você não consegue cobrar, se você não consegue acompanhar a política pública, aí é comum a qualquer política pública, porque como que você vai fazer uma política pública e depois avaliar se teve êxito se você não teve nenhum acompanhamento, né? O seu acompanhamento muitas vezes é falha, a sua avaliação e a sua transparência. E mesmo escolher, né? Você pega o que o BNDES fez. Tudo bem que a gente no Brasil, eu sempre falo para as pessoas, mas é a indústria naval, tudo bem, mas uma indústria naval, por outro lado a gente tem uma VEG, que ninguém lembra. Mas por um lado, a lei da informática, tudo bem, mas a gente tem uma TOTS, né, de software, que é uma empresa fantástica também. Mas o problema no setor, tudo bem, mas a gente tem um dos maiores parques eólicos no Nordeste do mundo, com fantástica agregação tecnológica, e que hoje está ajudando muito, a gente não tem entrado no racionamento até agora de energia também. Então, as pessoas também têm que lembrar disso, não somente dos problemas, mas também dos êxitos, para não colocar em descrédito a política pública. Essa aqui é um gráfico que eu mostro de como que evolui a política industrial ao longo das décadas. Política industrial não é só protecionismo. Assim, é extremamente equivocado as pessoas associarem política industrial a protecionismo. 10% hoje dos países que empregam política industrial utilizam protecionismo. A política industrial, ela muda, né? As suas inter-relações ao longo das décadas, elas mudam, né? O estágio de desenvolvimento do país também condiciona a política industrial. É uma coisa muito mais complexa do que mero protecionismo. Eu ia, em outra oportunidade, talvez entre aqui, porque esse aqui é um slide que demora tempo, a gente está com o tempinho apertado, então resumir dessa forma. A gente também precisa de um órgão capaz de gerir a política industrial, capacidade técnica, independência, se seja o BNDES, se vai ser a CGE, se vai ser a BDI, se vai ser uma inter-relação entre essas instituições, enfim, tem que se pensar a governança adequada, mas é importante que seja feito. Bom, a política industrial tem que ter um duplo objetivo, né, garantir o desenvolvimento econômico e geração de riqueza e manter, obviamente, o consumo de recursos e tomar cuidado aí com a questão da restrição da biocapacidade do planeta, até porque hoje em dia a questão da sustentabilidade é algo muito importante, as políticas industriais estão pautadas hoje pela questão da sustentabilidade. Como eu já disse, política industrial não está restrita a protecionismo, é algo muito mais complexo que isso. A questão também do câmbio é algo complicado,
e aqui eu já fecho a minha apresentação, se o Tadinho depois quiser falar alguma coisa, Tadinho. O câmbio importa, as pessoas têm que entender isso. Com isso, a gente não está falando que o câmbio a 6, a 7 não é um absurdo também. Eu tenho a visão que câmbio importa, com isso não quer dizer que eu acho que tem que fazer algum tipo de intervenção mais agressiva no câmbio. O que eu acho que tem que ter é uma tarifa ad valorem no mercado futuro cambial para pelo menos não ter essa volatilidade maluca que tem, oriunda de processos de arbitragem no mercado futuro cambial. Isso eu acho que tem que ter. Né? Agora, se o câmbio agora querer colocar um câmbio fixo de tal para a indústria, de fato, isso é um absurdo, porque você não tem nem como fazer isso, e os custos para fazer isso, as distorções que podem ser geradas, às vezes podem ser muito piores do que os possíveis benefícios de uma ação desse tipo. Então, Tadini, por favor, se quiser comentar mais alguma coisa, eu já encerro. Igor, eu acho que tá bom, eu acho que aí vem o restante das propostas, mas eu acho que o diagnóstico e o pano de fundo do encaminhamento que é relevante, aí passar a palavra de novo para o Hélio para tocar o processo. Obrigado, Venilton. Obrigado, Wilton. Igor, a palavra agora é com o Guilherme, que teria uns 10, 15 minutos para complementar. E vocês podem, o que não falaram nas respostas à plateia, vocês podem complementar. Obrigado, foi excelente. Obrigado. Bom, indo mais ao tema e às discussões, eu acho que a apresentação ela mostrou muito claro, acho que o Tadini foi muito enfático nisso, né? Acho que é muito importante a gente colocar, é que o Estado brasileiro não falhou em fazer política industrial, como muitas vezes se fala. Na verdade, o Estado brasileiro fez uma política industrial, principalmente nos anos 50, dos 30 aos 80, mas principalmente a partir dos anos 50, em que você formou grandes empresas com um grande potencial de competir externamente em setores de alta tecnologia estratégicos. Na verdade, até a tese do Tadini foi base para eu desenvolver minha dissertação de mestrado, porque a minha dissertação de mestrado foi sobre a indústria de bens de capital, e eu analisei, vamos dizer assim, depois onde ele parava, eu falava, e daí para frente, né, dos anos 80, 90, e principalmente meu foco foi nos anos 2000, mas infelizmente a dele era toda mostrando as evoluções, o que tinha se construído, e a minha foi um pouco menos, vamos dizer assim, otimista, até por conta das condições. Mas eu acho que, ainda assim, o que eu pude reparar nesse estudo e todos os trabalhos que a gente tem feito ainda hoje, é que o Brasil conseguiu consolidar indústrias-chave e empresas-chave em indústrias estratégicas. Se a gente pegar, por exemplo, a indústria de máquinas e equipamentos elétricos, o Brasil tem empresas muito importantes, a Siemens, a ABB, inclusive, um parênteses em relação à ABB, meu pai, ele trabalhou muito tempo na Zé Bermovelli, e eu lembro dele sair do Brasil, viajava para tudo quanto é lugar no Brasil, para fechar contrato técnico, né? Ele era engenheiro eletrônico, fazer contratos, trabalhos conjuntos com grandes empresas estatais, Itaipu e tudo. Então, assim, era uma coisa que existia, ainda existe, mas a gente precisa, eu acho que esse que é o ponto, a gente precisa recuperar esse potencial, essa força que a indústria brasileira teve, porque é isso que vai garantir que a gente se encaixe aí nesse novo paradigma. E aí eu vou entrar um ponto que eu acho que eu tenho trabalhado muito aqui na Agência de Desenvolvimento Francesa, na Agência Francesa de Desenvolvimento, que é a questão dessa nova onda, né, essa onda verde. E se a gente for falar de máquinas e equipamentos elétricos, o Brasil ele se encaixa muito bem, tem todas as condições, o Igor falou dessa teoria da complexidade, né? Tem todas as capabilities, que seriam as competências técnicas para produzir muito do que tem sido demandado, né, nesse setor. Tanto é que a indústria eólica brasileira não é fraca, o Igor também falou isso, acho que esse é um ponto. Ela é uma indústria que se colocou, provavelmente, com uma grande... Ela nos salvou, né, de não estar passando por uma crise energética ainda pior, mas durante muito tempo o BNDES investiu muito pesadamente nessa indústria para construir parques eólicos no Brasil. Pensar que a matriz energética brasileira 90% é renovável, para mais de 90% é renovável por conta da hidrelétrica. A hidrelétrica, por mais que não seja, vamos dizer, a tecnologia de fronteira que se pensa em relação a uma transição energética para uma transição verde ou uma transição ecológica, por conta dos outros efeitos, embora seja renovável, ela pelo menos é muito melhor do que a grande parte das matrizes energéticas que a gente tem nos países em desenvolvimento. Lógico, não vai comparar com a Europa, que é, sei lá, aqui na França é tudo nuclear, mas se a gente for pensar na África do Sul, na própria China,
ou no México, a gente tem uma situação muito mais confortável no Brasil, com condições muito melhores para competir nesses novos mercados, criar nessas novas possibilidades. E isso foi construído historicamente, né? Isso foi construído por um Estado que montou direta e indiretamente essas indústrias. Então, tem um texto, aproveitando também a Mariana Mazzucato que foi citada, né? Tem um texto dela com o Gregor Semeniuk, em que eles discutem sobre como os países podem inovar nessas indústrias, principalmente de energia renovável. O grande questão ali é o seguinte: você tem uma indústria que você não sabe qual é a tecnologia que vai se manifestar como a tecnologia principal no futuro, então tem uma incerteza muito grande, você faz um investimento, é um investimento muito incerto, e ao mesmo tempo é uma escala muito grande. Então, quando a gente tem uma incerteza com escala pequena, você consegue resolver com o mercado de capitais, tem venture capital, todas aquelas coisas. Quando você tem uma escala muito grande e sem incerteza, você tem project finance, você tem métodos de financiar isso. Mas quando você tem uma escala muito grande e uma incerteza muito grande, só tem um cara que pode fazer isso, que é o Estado. E um Estado grande. O Estado brasileiro é um Estado muito com muita competência, assim, mostrou-se historicamente muito competente. O Tadini falou do grupo que ele tinha para fazer todo o processo de abertura, de redução das tarifas. Pô, isso, assim, não existe país em desenvolvimento com tanta competência técnica dentro do Estado, né? Lógico, tirando a China ali desse grupo, tem muita possibilidade. E o Estado, além de você ter alguns investimentos específicos, o Estado ele tem essa outra função, que é fazer que também o Igor colocou dos teóricos do desenvolvimento lá do ano passado, fazer o big push, né, o grande impulso. E aí tem os trabalhos muito recentes da CEPAL falando sobre o grande impulso para a sustentabilidade, porque o mundo está cada vez mais demandando, e com o Acordo de Paris e com todos os países do norte, principalmente a China entrando de vez. Você pega o plano do Biden também, né, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos que deu uma segurada um pouco, mas agora vai entrar de vez nisso. O mundo vai demandar tecnologias desse tipo, o mundo vai demandar, vamos dizer assim, quem produz combustíveis fósseis hoje está vendo uma perspectiva de queda breve, porque você não consegue trazer esse tipo de investimento para o seu país por conta de um medo da criação de o que eles chamam de stranded assets, né, que seriam uns ativos que você vai investir, você vai ficar 50 anos com esse ativo, com a grande possibilidade desse ativo ele não conseguir se pagar. Exatamente por quê? Porque não vai conseguir produzir, mas o preço do petróleo vai cair, porque a demanda mundial vai cair. Então, por que do grande impulso para a sustentabilidade? Eu acho que aí é o Estado que cumpre uma função primordial, fundamental aí. Eu até anotei aqui, porque eu gostei bastante do termo que o Tadini usou, que eu acho que é articular de forma dinâmica, né? Eu acho que o Estado ele tem essa capacidade de articular de forma dinâmica, conversando, trazendo as empresas juntos, olha, você vai investir nisso, e todo mundo junto, coordenadamente, né? E aí, por isso do Big Push, que é a teoria do Rosenstein-Rodan, coordenadamente você vai levar a economia para um outro patamar e você vai chegar num outro equilíbrio, né? Então, você sai de um equilíbrio e chega em um outro equilíbrio. Mesmo que não sejam exatamente... assim, a economia não vai se equilibrar automaticamente no primeiro momento, mas pelo menos você está tendendo a uma nova situação, uma situação em que você está mais industrializado, você tem demanda interna para isso, você tem os investimentos com taxas de juros muito menores. Então, é um ambiente para esse tipo de investimento muito melhor, né? E aí, não só o próprio Estado coordenando por meio de um grande volume de investimento de empresas estatais ou trazendo, conjuntamente com as empresas privadas, fazendo crédito subsidiado ou garantias, né? Porque muitas vezes é aquilo que a gente estava falando, né? Você tem uma incerteza muito grande. A empresa privada ela não pode arcar com essa incerteza, não porque simplesmente porque ele não tem a possibilidade de perder esse dinheiro. O Estado não, o Estado ele vai investir em um, vai investir no outro. Alguns vão dar certo, alguns vão quebrar. O Igor colocou muito bem aí o ponto do você ter, na lei da informática, você ter tido uma TOTUS, que é uma empresa que, tudo bem, não é uma Microsoft, mas é uma empresa que tem uma importância muito grande, principalmente o fornecimento de médias empresas no Brasil. Então não tem, assim, não é que deu tudo errado, não, você teve algumas coisas ali que funcionaram a despeito do cenário muito ruim, né, que foi um cenário de queda de demanda, queda de compras governamentais, o investimento público caiu muito, né, nesse período,
e mesmo assim você conseguiu sustentar uma WEG, conseguiu sustentar todas essas multinacionais que a gente falou da ABB, tem a Siemens, tem... a gente pode ficar aqui horas falando de todas essas que ficaram no Brasil. Ficaram e produziram muito. A automobilística ficou e produziu muito. Então não é que deu errado, muito pelo contrário, deu muito certo, a despeito do cenário muito desfavorável final dos anos 80, começo dos anos 90. E aí eu entro num outro ponto que vocês tocaram, dois outros pontos, né, que vocês tocaram que eu acho que são muito importantes. Primeiro, a questão da proteção tarifária não ser o único ponto da política industrial. Tudo isso que a gente está falando é política industrial. A gente está falando de setores estratégicos, a gente está falando de... Bom, você pode ter missões para essas... tem essa teoria da Mariana Mazzucato, você tem as grandes missões. Pô, pega um país como o Brasil, ele precisa, e usou muito, né, o SUS como um grande instrumento de política, né, política de desenvolvimento do setor de saúde. O Brasil chegou a ter uma indústria farmacêutica recentemente que não era desprezível. Então você tem... E tinha a possibilidade de equipamentos médicos hospitalares subir na cadeia. O Brasil é muito competente na produção desses mais básicos, mas tudo bem, você tem indústrias de equipamentos médicos, a WEG foi capaz de fazer respirador, né, acho que esse que é você tem todos esses setores que o Brasil tem essas capabilities, essas competências para produzir. Então, a política industrial vai muito além da proteção, e mesmo quando a gente fala de proteção, o Tadini também colocou muito bem um ponto, que é você olhar caso a caso. Você fazer um corte geral da tarifa, isso não tem, ou aumentar a tarifa para todo mundo, isso não tem nada a ver com política industrial. Você pegar a tarifa média do Brasil, é mais ou menos 10%, vamos dizer, para não agrícolas, né? Sempre a gente trabalha com excluir produtos agrícolas, porque senão os países têm uma distorção muito grande. Na China, na Coreia, vai para 4%, 5%, a média, ou a mediana. Quando você olha para o desvio padrão, é completamente absurdo. O desvio padrão do Brasil é muito baixo, e desses países é muito alto. Por quê? Por que o desvio padrão é alto? Porque é seletiva. É uma política de proteção seletiva. Se você pegar os acordos comerciais, então, aí é mais seletivo ainda. Se pegar por país, por tarifa, o desvio padrão nosso vai para zero praticamente, porque a gente não tem... enquanto esses países têm tarifas específicas para cada caso, quase cada empresa, né? Chega a ser nesse nível. Então, a proteção tarifária que o Tadini colocou, ela tem que cumprir essa função, não pode ser uma função arrecadatória, porque não é para isso que serve, e também ela não é para você subir o preço, para compensar, e aí muito do que foi feito no Plano Brasil Maior, principalmente, compensar uma valorização cambial, né? Porque, e aí entrando na questão do câmbio, acho que só para concluir mesmo, o câmbio, ele é uma variável chave aí, e a gente viu isso acontecendo, só que tem uma grande questão com o câmbio, que ele é assimétrico, né? O efeito dele é completamente assimétrico sobre a indústria. Se a gente for ver o que aconteceu com o Brasil nos anos 2000, vamos dizer assim, que teve um período de câmbio valorizado, a despeito da demanda interna ter conseguido puxar bastante a economia, principalmente depois dos 2009 até 2014, né? O câmbio se manteve valorizado. E aí, uma estratégia defensiva, lógico, né, era necessário, as indústrias tiveram que fazer uma estratégia defensiva de substituir insumos produzidos domesticamente por importados. E, inclusive, foi nisso que o Guilhoto me ajudou na minha tese de doutorado no meu PhD, que a gente fez toda uma análise de como isso aconteceu por setor, usando matriz insumo-produto mundial, né? Mas você teve uma substituição de insumos importados, substituição de insumos nacionais, por insumos importados, um PSI ao reverso, né? Uma política de substituição de importações ao reverso. E aí, o que aconteceu? As empresas, elas precisavam fazer isso para competir. Por quê? Porque era muito mais barato, um câmbio valorizado era muito mais barato o insumo importado do que o insumo doméstico. Elas precisavam, era uma necessidade. Quem não fizesse isso, não ia conseguir competir. Quando vem a desvalorização, esses caras estão completamente vendidos. Esses caras estão completamente, eles dependem muito mais dos insumos importados. E aí o que acontece? A desvalorização, que é o que poderia potencializar sua capacidade de exportar, na verdade ela te quebra. Ela quebra por quê? Porque você produz usando insumo importado. Seu insumo ficou muito mais caro. Você está com financiamento importado. O seu financiamento vai lá em cima. Você tem um descasamento completo entre receitas e despesas, um descasamento completo dos balanços. E aí essas empresas quebram todas. Então, a desvalorização que muitas vezes fala, por que então agora que desvalorizou o câmbio, as empresas não estão conseguindo, o Brasil não recuperou?
É claro, porque o que não podia era ter valorizado. Quando você valorizou, você substituiu todas por importado, não tudo. Agora, quando você desvaloriza, aí que você quebra. Não é quando você valoriza que você quebra. Quando você valoriza, ele está substituindo, ele está fazendo, vamos dizer, um ajuste defensivo. Só que quando você desvaloriza, ele quebra. E aí, para você conseguir recuperar toda essa indústria de novo, tudo que foi feito em 50 anos, de 30 a 80, não vai ser em 3 meses, 10 meses, ou sei lá, se a gente pensar que o câmbio não está valorizado, vamos dizer assim, faz 5 anos. Não vai ser em 5 anos, com demanda agregada totalmente deprimida, com corte de investimento público em infraestrutura, não vai ser por aí. Então, o câmbio ele é uma variável-chave, mas o Igor colocou muito bem também, né? A grande questão é a volatilidade. Você deixar de valorizar e depois deixar de desvalorizar, isso que quebra a empresa. Não é o câmbio valorizado faz mal e o câmbio desvalorizado faz bem, ou vice-versa, não. O que não pode é essa dinâmica de câmbio completamente presa, atrelada à exportação de recursos naturais, exportação de minério de ferro, exportação ao preço, né, do minério de ferro, do petróleo e da soja. Então, acho que essa apresentação deles traz para a gente uma série de temas que são fundamentais e passam por todas as questões, macro, micro, na questão de quais são as indústrias estratégicas, quais são os setores estratégicos, e o meso, que é essa questão dos setores, né? Você tem que criar essas condições de produzir em setores de alta e média tecnologia, e principalmente nesses setores que vão ser capazes de fazer com que você cumpra com essas missões, seja no caso brasileiro, uma coisa mais ligada à saúde, ou uma industrialização focada na sustentabilidade, né? Porque a gente está falando do Big Push para a sustentabilidade. Obrigado pela oportunidade e pela essa aula que vocês deram aí, que levantou todas as questões que eu quis expor. Obrigado, Guilherme. Olha, o usual é agora os apresentadores fazerem uma réplica. Eu pediria que sejam extremamente breves para que a gente possa ter pelo menos uns 3 membros da plateia fazendo perguntas. A réplica que eu posso fazer ao Guilherme, na verdade, não é uma réplica, né? É uma concordância, né? Porque, veja, os incômodos que eu tenho hoje na discussão de Brasil primeiro, colocar a política industrial como um mero protecionismo. Isso é uma coisa irritante de quem não entende nada de indústria, tampouco de política industrial. Então, se você olhar desde a década de 70 até a década hoje dos anos 2000, cada década foi muito marcante, né, a sua estratégia de desenvolvimento da política pública, sendo que essa agenda do protecionismo, né, foi muito mais presente nos anos 70 que está no início dos anos 80, depois os paradigmas mudaram, os paradigmas tecnológicos, depois tiveram as cadeias globais de valor, as coisas mudam, diversas questões mudam ao longo dos anos, e as pessoas ficam retomando a política pública que foi na década de 70 para justificar não fazer a política pública hoje em dia. Ou pior, né, que foi o que o Tadini colocou, olha para o PAC para falar, olha, investimento, a gente não precisa nem falar de indústria, a gente fala de infraestrutura, as pessoas falam que investimento público em infraestrutura é PAC, que absurdo, sabe, assim, falar que investimento público em infraestrutura é PAC, a gente está nesse nível do debate hoje em dia. Sendo que a gente precisa de investimento público para infraestrutura, a gente precisa de um plano articulado entre ali os entes públicos e, obviamente, o Banco de Desenvolvimento BNDES, para a gente conseguir formatar uma política industrial competitiva, que é o que está acontecendo no mundo, né? A Alemanha, a Europa, né, no pós-pandemia, uma política industrial muito agressiva, os Estados Unidos, aí com o plano Biden, com uma política industrial muito agressiva, e aqui no Brasil a gente não consegue nem falar o primeiro P da política industrial, que é demonizado, de forma extremamente equivocada, com argumentos equivocados, com, assim, exatamente o exemplo que eu disse. Falam da indústria naval, mas não falam da VEG, falam da lei da informática, mas não falam da TOTS, falam do problema aí de campeões nacionais, mas não falam dos parques eólicos do Nordeste, que está salvando a gente hoje do racionamento, em grande medida também. Essas coisas têm que ser ponderadas. Se você me permite, dado que o tempo é escasso, eu gostaria de falar de um tema que é absolutamente fundamental para a indústria, e é outra coisa que pegaram a instituição como bode expiatório de uma forma equivocada e absolutamente muito maléfica, né? Eu estou me referindo ao BNDES, né? Eu já vi artigos de pessoas de boa formação, né? Alocadores de portfólio que não entendem nada de indústria, um artigo escrito pelo Armínio Fraga e pelo Carrasco,
onde que eles dizem que o BNDES nunca teve importância na industrialização, que nunca foi eficaz. Quer dizer, não entende nada de indústria, né? Isso eu posso dizer. Eu visitei mais de 40 projetos importantes de desenvolvimento de infraestrutura e dos fornecedores, cerca de 65 empresas para conhecer os processos industriais, engenharia de processo e engenharia de produto. Então, quando eu ouço duas pessoas que têm espaço na mídia, falar, olha, fiz muito bem de fazer a TLP, não adiantou nada fazer a TLP do ponto de vista fiscal, muito pelo contrário, só impediu no momento que você precisa fazer política pública, você ter atrelado e ter diminuído o grau de liberdade do ente público para fazer essa política, tá certo? Principalmente no momento de pandemia. Então, falar que o FINAME não foi eficaz no desenvolvimento da indústria de máquinas e que aquilo que o BNDES fez sempre foi absolutamente ineficaz, e pegando os exemplos do PSI e de outras coisas mais recentes, é absolutamente, a meu juízo, como economista, é quase criminoso. Isso não se pode fazer com a instituição. Eu tenho críticas à instituição no período recente. Eu tenho críticas pelos recursos que saíram para o BNDES não terem passado pelo orçamento e não ter tido transparência na sua aplicação. Agora, como também eu sou defensor e tive no BNDES praticando isso, no que diz respeito aos campeões nacionais. Aliás, como a Coreia fez e o Japão fez. O problema não é o campeão nacional, eu sempre discuto isso, que campeão nacional, na época eu estava no BNDES, que foi efetivamente colocado para ser desenvolvido nos processos de fusões que ocorreram, foram na indústria petroquímica e na indústria de papel celulose. Eu particularmente participei mais da questão da Aracruz. E, recentemente, logicamente, o que saiu campeão nacional adquirindo a Aracruz foi justamente a Suzano, por conta do problema de aplicação de mercado futuro de câmbio que praticamente quebrou a Aracruz. Mas é um exemplo, e a Suzano é um campeão nacional. E quando saiu a Suzano desse processo todo, ninguém disse que ela foi derivada da política de campeão nacional. Foi sim, estrategicamente foi sim, entendeu? Como foi também participação de outros grupos, principalmente da Odebrecht na parte de petroquímica. Não tenho nada contra campeão nacional. Agora, eu não faria como campeão nacional para o setor de proteína animal. Eu não faria. Eu acho que tem coisas melhores do ponto de vista tecnológico, onde o Estado pode trabalhar para ter os efeitos desejados. Agora, repito, né, uma coisa que está no nosso texto, descrevendo toda a questão do BNDES e sua participação em política industrial, a importância que teve e tem a FINAME, depois criando praticamente um banco de comércio exterior no FINAME, e dizer que não tem importância e demonizando as políticas aplicadas pelo BNDES. Eu entendo que vocês já tiveram um tempinho para a réplica. Sim. E vou abrir, então, para a plateia. Adriana, Fernando e Daniel. Por favor. Bom dia, né, a todos. Sim, eu gostaria de saber como se vai aumentar os gastos públicos e se eu vou precisar de muito investimento para fazer, como que eu faço isso, né, com orçamento e com uma necessidade de controle fiscal e com o risco fiscal que a gente diz que a gente vive. De onde que vai vir o dinheiro para pagar essa política pública, que eu acho que ela precisa ser feita, ela implica necessariamente num financiamento pesado, num aumento pesado de investimento e gastos públicos. Mas para adicionar alguma coisa, eu gostaria de dar um pano de fundo por que nós estamos nessa situação. Primeiro, eu acho que a educação importa muito. Hoje, existem estatísticas do IBOP que foram escondidas depois no governo PT, em que 60% dos votantes brasileiros são analfabetos funcionais. Eles leem uma coisa, na hora de fazer a múltipla escolha, não entendem o que leem. Então vocês veem que isso dá o populismo que nós temos, o lobby das indústrias que já não querem ir para frente. Os Estados Unidos fazem uma política industrial velada, muito inteligentemente. Nós aprendemos, eu fiz doutorado aí na FEA, indústria nascente. Você vai dando incentivo, mas depois você tem que acompanhar e tirar o incentivo, porque senão ela faz lobby no Congresso para permanecer.
Então, os Estados Unidos, por exemplo, apesar da indústria automobilística, não deixaram as ferrovias morrerem. Por quê? Eles têm lá um planejamento estratégico de dizer, não, calma aí. Então, falta isso ao Brasil. Muita corrupção, muito populismo, e isso daí atrapalha. Nós precisamos ter um plantel de votantes melhor para colocar um Congresso melhor, mais patriotas. Isso são coisas, infelizmente, só um grande líder, talvez, nessa próxima eleição, que possa catalisar isso e nos colocar nos trilhos rapidamente, porque paulatinamente vai demorar muito tempo. Essa é a única coisa que eu poderia adicionar. Foi uma brilhante exposição. Eu gostaria depois de receber esse PPT com todos esses quadros, porque foi realmente uma aula. Muito obrigado. Daniel, por favor. Quero me concentrar no ponto que eu tive mais interesse, ou mais me identifiquei na fala de vocês, que foi a crítica que vocês fizeram à política industrial desenvolvida no Brasil a partir de 2003. Tenho 2 pontos a colocar, que gostaria, enfim, acho que me fugiu um pouco. Em primeiro lugar, vocês citam como arcabouço teórico da análise de vocês muito a Mazzucato, os neoschumpeterianos. A Mariana Mazzucato, no trabalho que ela desenvolveu como uma proposta de sistema de inovação, de política de inovação brasileira, ela tem uma leitura muito positiva dessa política industrial desenvolvida a partir de 2003, dizendo, inclusive, que ela foi fundamental para prevenir uma maior crise do Brasil a partir da crise financeira de 2008. Esse é o meu primeiro ponto, que aí eu não causou-me um certo estranhamento. Meu segundo ponto se eu entendi bem a crítica de vocês, o ponto central é que existe uma falta de sintonia, uma desconexão entre política industrial e política fiscal e macroeconômica do país no período. Trabalhando com essa dualidade que vocês propuseram, a minha dúvida a crítica fica no lado da política industrial ou será que a crítica não é do lado da política macroeconômica? Isso que para mim não ficou, esses 2 pontos para mim que não ficaram muito claros, se vocês puderem trabalhar, de novo, parabéns, eu quero ler com calma esse diagnóstico de vocês. Obrigado, professor Hélio. Eu acho, começar pela colocação do Daniel, que foi a última questão, que do ponto de vista da colocação da Mazzucato, não tem nada contraditório. O desenho do que foi trabalhado de política industrial, ele simplesmente virou uma quimera, porque ele estava dentro de uma estrutura macroeconômica absolutamente incompatível com aquela política industrial. Então, como eu disse na apresentação, ele mais serviu como uma política anticíclica do que uma política industrial. Então, essa é realmente a primeira resposta a se fazer. E cá entre nós, não existe política industrial sem uma estratégia de desenvolvimento. Então, por aí, essa dissociação ela é absolutamente fundamental para o fracasso de qualquer política. E isso ocorreu muito claramente do Plano Real para cá. O país não tem uma estratégia de desenvolvimento, a sociedade não conseguiu se adequar organizadamente para definir suas prioridades, e isso hoje nós vemos com maior intensidade, aonde a gente não consegue dar vazão para problemas relativamente simples. Porque o país nunca passou por uma crise tão grande do ponto de vista de recessão e desemprego, sem ter uma crise de natureza externa. Nós temos reservas, nós temos um balanço comercial favorável, não temos restrição de capital e não consegue sair do atoleiro. Por quê? Porque a gente ficou vítima de um fiscalismo, ainda em direção à resposta para a Adriana, que é onde que a gente se meteu. Esse fiscalismo obtuso que não entende as relações entre moeda e emprego em diferentes momentos do ciclo, entendeu? Da onde você poderia ter já saído. Nós estamos, veja bem, tentando fazer ajuste fiscal há 6 anos, e antes da pandemia já tivemos 2 taxas negativas do PIB. Na época do Plano Collor, que a gente fez verdadeiros exercícios do ponto de vista de ajuste fiscal, e foi um plano muito duro de contenção da liquidez, nós só caímos o PIB uma vez. Então, esses caras são campeões. Fazer 2 vezes
queda de crescimento do PIB, sem crise externa, porque na época do Plano Collor nós estávamos com as calças na mão nas questões externas e estávamos com hiperinflação interna. E não teve esse tipo de restrição a crescimento do ponto de vista como a gente viu no período recente. Isso precisa realmente ser muito, muito qualificado. Se eu tivesse que receber uma pergunta, faça 2 anos de crescimento negativo, com o nível de reserva cambial e com a estrutura fiscal que o país tinha, tá certo? Com inflação de menos de 10% ainda, realmente eu não conseguiria responder essa pergunta, tá certo? Porque realmente precisa ser muito bom de bola. E para deixar claro, se não conseguir resolver a qualidade do gasto, e aí eu acho que é importante separar a natureza da despesa, de custeio, de investimento, porque investimento tem retorno, e baixa taxa ser maior que a taxa de juros desse retorno, fazer projeto bem feito, com critério, o país sabe fazer isso hoje, entendeu? Para isso não ser problema. Agora, o que acontece é que a gente tem um orçamento que tem as despesas vinculadas, mais de 90%, e que tem inercialmente crescendo o custeio, com várias classes que são privilegiadas nesse processo, e estamos com, hoje, repito a vocês, estatística internacional, a menor taxa de gasto público sobre PIB. Isso é um absurdo, de investimento público sobre PIB. E se não mudar isso, nós não vamos sair da crise. É simples assim. Gostei da colocação do Daniel, né? E, de fato, a Mariana, a gente conversou, eu e o Guilherme, algumas vezes com ela disso, né? Enfim, a visão que eu tenho é que, no caso, assim, a PIT, eu acho que ela tinha ainda um foco. Quando a gente chegou na PDP, já se perdeu ali com a crise de 2008. Claro que foi importante, obviamente, para segurar ali a crise em algum sentido, óbvio, mas política industrial, eu acho que tinha que ter uma preocupação mais ampla que só controlar a crise, né? Claro que teve, sem sombra de dúvida, um papel importante para a crise. E o Plano Brasil Maior, daí eu acho que já se perdeu demais ali com as desonerações e tudo mais, e sem falar, né, da incompatibilização com a política macro e com a política fiscal e todas as questões que a gente já colocou aqui. Eu sou um pouco mais flexível quanto à questão do gasto público. Eu acho que, obviamente, que a gente precisa ter uma condição fiscal não explosiva. Isso é importante, sem sombra de dúvida. Não sou nenhum defensor da NNT, mas também não dá para a gente ter hoje, é ridículo e absurdo ter o nível de gasto público que a gente tem. É impossível o país ter qualquer tipo de desenvolvimento, e a gente não está falando só de indústria não, gente, está falando de infraestrutura. A gente, desde a década de 80, a gente pede, cada década a gente tem menos infraestrutura. O nosso estoque de infraestrutura em 86 era 56% do PIB, hoje é 34%. É ridículo ter um estoque de infraestrutura com isso. Não tem como ser competitivo, é simplesmente impossível. E o setor privado não vai resolver isso. Assim como o setor privado não vai resolver os problemas do setor industrial também, né? Você tem que ter o Estado como indutor, você tem que ter o Estado como planejador, você tem que ter o Estado compatibilizado na política macro com a política micro. Eu não acho que tem que ter um câmbio fixo, porque daí as pessoas dizem, você acha que você está defendendo um câmbio, você acha que tem que ter um câmbio fixo? Não, mas eu acho que pelo menos a questão da volatilidade tem que ser melhor controlada, né? Tanto para o setor industrial como para o setor de infraestrutura, isso é um problema comum, que a gente vê diariamente, né? Então, assim, a minha crítica que eu tenho à política industrial do passado, eu sei que muita coisa importante foi feita. Eu sou entusiasta do BNDES, eu sou um grande defensor do BNDES, mas eu acho que depois que teve a PIT, a PDP e o Plano Brasil Maior, acho que eles se perderam muito, a despeito de, sim, sem sombra de dúvida, tem o seu mérito na contenção ali da crise, mas a política industrial não é uma política anticíclica somente, né? Embora tenha esse mérito também. Essa é a visão que eu tenho disso, Daniel. Estamos chegando às 12 horas, terminando o nosso ciclo. Eu não posso deixar de falar que no dia 12 de novembro nós teremos a apresentação do André Lara Rezende. Está um pouquinho fora da nossa programação, não é a última sexta-feira, mas acomodar com a agenda dele foi isso que foi possível. Como nós não divulgamos isso em larga escala, os que quiserem participar do evento conduzido pelo André Lara Rezende, por favor, estejam presentes. Então, queria agradecer muito ao Venilton, o Igor, o Guilherme. Eu vejo que tem uma densidade até emocional muito forte em temas como esse,
e uma oportunidade de uma fala tão qualificada quanto nós tivemos hoje é muito rara. A discussão de política industrial, de desenvolvimento, faz falta no Brasil. E hoje aqui não posso deixar de falar, sou um velho professor de desenvolvimento e ouvi falar de Nurse, Rosenstein, Rodin, Hirschman, para mim me faz falta. Isso caiu em desgraça junto com a discussão de industrialização. Isso se chamava desenvolvimento econômico no passado e hoje está numa gaveta cerrada e que tem muito pouca gente com acesso a ela. Eu diria que os jupiterianos estão mais presentes de alguma forma, mas a literatura sobre Coreia, China, ainda é muito pouco explorada no nosso ambiente. Só um minutinho. O professor Calab está com a mão levantada, eu não gostaria de sair daqui sem ele responder ao professor, né? O professor Calab manda aqui, Milton. Calab, por favor. Imagina, nada mais. Eu escrevi já no bate-papo efusivos cumprimentos ao Venilton, ao Igor. Eu acho que tem longos comentários também, mas que não cabe aqui. Eu acredito que o Venilton, num certo momento, falou: a política industrial é parte de uma estratégia, parte de um sistema de planejamento, uma visão de mundo, um rumo que está perdido, um pouco pela crise, um pouco pelos oportunismos políticos que traduzem um curto prazo dominante, afasta de sistema de planejamento de visão de longo prazo, que no fim, ao cabo, tem que construir competitividade e, na sua base, produtividade. Mas cumprimentar, parabéns. Eu acho que, de fato, precisamos olhar um pouco mais longe, precisamos retomar rumo, papel de planejamento consistente do ponto de vista fiscal também, equilibrado, consolidado, e para ganhar e recuperar competitividade. Inovação, nesse sentido, é uma grande bandeira. Depois a gente tal. Era cumprimentos efusivos, nada mais do que isso. Obrigado, Calab. Mas vamos a quem manda. O Luque também está com a mão levantada. Luque, por favor. Bom, primeiro cumprimentar aí o Venilton, o Guilherme, o Igor pelas apresentações, gostei também das perguntas, enfim, foi uma apresentação de muita qualidade, né? Eu só queria fazer um pequeno comentário, parabenizar a todos e falando do futebol, que tanto o Guilherme, o Venilton e o Igor, eles estão no vestiário. Para falar de futebol, se não tiver no vestiário, digamos, podem sair conversas boas, tal, mas não entra no âmago da questão. Então, eu só queria comentar, é um fato, envolve o Venilton particularmente, que representa o domínio que a política macroeconômica possui sobre todas essas outras políticas mais setoriais envolvendo a política industrial. No plano Collor, que o Venilton teve uma participação muito importante, o plano Collor era constituído de não sei quantas medidas provisórias. 23. 23 medidas provisórias. E existia a medida provisória 154, que tratava de preços e salários, questão de congelamento de preços, levar os salários para a média, tal. E a medida 168, que era a medida sobre a questão do mercado financeiro, bloqueio, tal. Eram essas duas medidas. E tinha, então, as outras duas, 21 medidas, e uma delas era política industrial. E a 154 e 168 é que era toda cercada, digamos, das atenções, e também era muito fechada, num grupo muito restrito do pessoal que estava lá na equipe, lá junto com a ministra Zélia. E aí o Venilton perguntou para o pessoal lá, digamos, Candir, Ibrahim Eres, Eduardo Modiano, queria saber o plano.
E aí o pessoal deu 21 medidas provisórias, exceto a 154 e 168. Aí o Venilton falou, vocês estão brincando comigo. Quer dizer, vocês me dão 21 medidas, mas vocês não me dão essa, o que é que vai fazer com preços e salários e com o mercado financeiro, as questões. Quer dizer, mostrando que o domínio da política econômica sempre é essa questão macro, essa questão financeira, equilíbrio fiscal do Estado. E as políticas setoriais, digamos, nunca são um objeto de uma atenção mais direta. Era só isso. O próprio Venilton queria saber 154 e 168. Ele não queria saber da política industrial. E eu sei que isso que você falou é verdade, porque eu imagino ele falando, vocês estão de brincadeira. É frase dele. É a frase dele, porque eu já tomei muita dessas. Mas vocês viram que o Luke também estava na cozinha. Tá. Um abraço. Gente, bom fim de semana a todos. Obrigado pela atenção aí. Foi um prazer vê-los aí. Valeu, um abração. Obrigado a todos. Obrigado. Um abraço, pessoal. Obrigado. Um abraço, pessoal. Abraço, Vini.